Olá, veremos hoje Revolução Francesa, especialmente nesse nosso encontro, fatores da Revolução Francesa de 1789. A Idade Moderna passava a ser Idade Contemporânea e a grande marca é a Revolução Francesa. A França, até o final do século XVIII, vivia naquilo que é chamado o Antigo Regime, que se arrastava desde o século XV e já estamos no século XVIII. Marcas do Antigo Regime válidas para a França: absolutismo da família Bourbon, mercantilismo, intervenção do Estado absolutista na economia, sociedade ainda estamental, baseada no nascimento com os privilégios de nascimento, e a intolerância ideológica, especialmente intolerância religiosa. A França, do final do século XVIII, guardava em si uma grande contradição estrutural, além de crises conjunturais. A contradição estrutural é a sobrevivência de estruturas feudais, que se arrastavam, portanto, desde o século V, e nós estamos, repito, no século XVIII. Ainda havia talha, corveia, banalidades, que são tributos ainda feudais e que pesavam sobre a população. Por outro lado, o avanço do capitalismo, a partir do século XI, ele começa a se estruturar, já estamos no século XVIII, e a ascensão da burguesia. Portanto, se enquanto o campo é feudal, a cidade é capitalista, ativa, dinâmica, da qual a burguesia é a classe mais rica e mais importante. A esta crise estrutural, esta contradição crítica das estruturas, somam-se crises conjunturais, tratados com os quais a Inglaterra passou a dominar grande parte da economia da França, crise financeira alimentada pela independência dos Estados Unidos e o apoio francês à independência norte-americana e anteriormente à Guerra dos 7 Anos, secas, inundações, fazendo com que a produção declinasse e os preços urbanos subissem. A sociedade francesa, como eu disse agora há pouco, ainda era estamental. A sociedade estamental é dividida pelo nascimento. O primeiro estado era o clero, bispos, arcebispos, cardeais, de origem nobre. O segundo estado é a própria nobreza, nobreza de sangue, nobreza de toga. E estas duas camadas, esses dois estamentos, estes dois estados, tinham todos os privilégios de nascimento. Por exemplo, não pagavam impostos numa situação de crise financeira. O terceiro estado é praticamente toda a população, pois ele oscila de 94% a 96% da população. O terceiro estado é formado por aqueles que não nasceram privilegiados. Usa-se o critério aqui de classes sociais embutido no estamento. A camada mais rica, burguesia, os artesãos, assalariados, camponeses, a grande massa da população. Em 25 milhões de habitantes, 20 milhões são camponeses e abaixo deles os sans-culottes, a massa urbana. A burguesia é a classe que lê. A burguesia é a classe ligada ao iluminismo e ao liberalismo. Mas a revolução vai estourar na hora em que os privilegiados, os notáveis, clero e nobreza, recusam-se a pagar impostos. O rei Luís XVI, a pedido do ministro Necker, faz uma reunião dos Estados Gerais, ou seja, representantes do clero, representantes da nobreza e representantes do terceiro estado, especialmente a burguesia. À medida em que
O terceiro estado reivindicava voto por cabeça, mas o voto era por estado. O terceiro estado rompe com os demais, abandona a seção e em julho de 1789, eclode a Revolução Francesa.